Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 3 de junho de 2023, né? Mais uma página virada na folhinha. Está começando o Olá, curiosos, número 135. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Assuntos aleatórios, sempre, né, com um olhar curioso. A gente olha para aquilo, mas de um jeito diferente. Então, confira os destaques do Olá Curiosos de hoje. Vamos lá, ó, esquentando os motores para começar o programa. Chama o VAR, né? Vamos começar chamando o VAR. Histórias de um árbitro de futebol. Né? O que é arbitragem nos tempos do VAR? Então, daqui a pouquinho, uma entrevista sensacional. E olha que história, hein? Um piloto russo pousou o avião em pé? Como assim? Peraí. Ele veio e pousou em pé? Verdadeiro ou farsa? Daqui a pouco vocês vão assistir as imagens e o Gilmar Lopes vai analisar, vai mostrar tudo o que ele conseguiu descobrir. Que história, hein? Esse piloto é bom demais. E o professor Marcelo Abud vai explicar para a gente como produzir trailers para seu podcast. Né? Você resolveu fazer um podcast, está aprendendo tudo que o professor Marcelo Abud ensina. Né? Ele vai agora, hoje, a lição é como produzir trailers. E é muito fácil, gente. E é muito bacana também a dica que ele passa para a gente hoje. E curiosidades do mundo animal com o biólogo Guilherme Domenichelli. Por que a língua do gato não seca? Né? O gato fica lá se lambendo o dia inteiro. E por que a língua dele não seca? Aliás, você usou as dicas do Guilherme Domenichelli, que ele passou no sábado passado, para jogar stop, fez pontos. Nós queremos saber o seu relato também, se você já usou algum daqueles animais curiosos que ele apresentou no programa passado. E o último jingle da série Sica e a Turma da Mônica. Né? Foi o mês inteiro, foram 4 episódios com os principais comerciais da Sica com a Turma da Mônica. E aí, hoje, o professor Fábio Dias chega com o último episódio. Então, é tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora, começando junto com o mês de junho. E eu já vou dar um recadinho importante, que tem uma mudança na nossa programação esse ano. No mês de julho, né, porque todo mundo está muito mais cansado do que o normal, e aí eu me incluo, nós vamos tirar férias também. O programa agora vai o mês de junho inteirinho, e nós vamos dar uma paradinha em julho. Então, em julho, nós não teremos programa. A gente vai trabalhar igual deputado agora. Vai ter férias em julho e em janeiro. Então, a gente vai começar agora a fazer férias parlamentares também, para dar uma descansada em todo mundo, está todo mundo cansado. Então, sempre a gente está fazendo o programa num ritmo já bastante intenso. Então, pela primeira vez, nós vamos dar uma paradinha também em julho. E aí fica o convite para, durante o mês de julho, só enquanto a gente descansa, você assistir aos programas que perdeu ou rever os melhores momentos. Já estou dando o recadinho, porque de repente você já aproveita para tirar férias também. Fala, puxa, o Olá Curioso vai tirar férias? Eu vou tirar também. Então já fica o recadinho. Nós vamos fazer junho inteirinho, nós vamos até o último sábado de junho, depois dar uma descansadinha em julho para voltar em agosto. Já estou deixando o recadinho para você se programar. Então, abrindo o programa de hoje com o incrível, eu não tenho a voz tão bonita quanto a dele, o incrível mundo dos podcasts, abrindo o programa com o professor Marcelo Abud. Vamos ver? Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Duarte, curiosa, curioso, aqui estamos nós. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho e vou contar para vocês que, além de trazer aqui no nosso programa dicas de bons podcasts, de podcasts importantes, feito por gente de primeira,
O Marcelo Abud quer transformar todo mundo em podcaster também. Ele, assim, semana sim, semana não, praticamente, ele traz uma nova ferramenta para quem quer publicar o podcast e se dar bem, né? Em termos de divulgação, de edição. E hoje ele vai apresentar uma dessas ferramentas, que vem a ser qual, Marcelo Abud? Então, é isso mesmo, viu? A nossa missão aqui é incentivar, inclusive, as pessoas que estão sempre acompanhando o programa a criarem os seus podcasts. Como eu disse quando a gente falou numa edição anterior, a maior parte dos podcasts são independentes e a gente não deve ficar impressionado com essas superproduções. Deve ouvir, deve valorizar o que for bom, isso é muito legal, mas também, se tivermos bons conteúdos, isso não deve ser uma inibição. Então a gente vai somando uma ferramenta a outra e vai criando estratégias para o nosso próprio podcast. Hoje eu trago uma ferramenta chamada Headliner, que em português significa atração principal. Então me explica que eu fiquei interessado. O que ela, Então, essa ferramenta faz? Por que é bom eu conhecer? Me explica direitinho. Então, uma das questões é que, para as redes sociais, o vídeo é algo que atrai bastante. Quando a gente publica um vídeo, ele costuma ter mais engajamento do que uma foto estática ou um áudio que tem ali uma tela preta, por exemplo, ou mesmo uma foto estática e o som, né? Então, a questão do headliner é justamente transformar um áudio, um arquivo de MP3, num vídeo, num arquivo de MP4, e com aquelas as marcas sonoras, as ondas sonoras, né? Ali fazendo um movimento na tela e permitindo que você faça uma composição gráfica bonita para divulgar o seu podcast. Isso é uma das funções, divulgar o podcast. A outra é você poder gerar um vídeo para um episódio completo. Então, por exemplo, agora que o YouTube já está cada vez mais entrando nessa onda mesmo para o podcast, você pode pegar o seu áudio de MP3 e gerar uma tela graficamente bonita para compartilhar no YouTube, no Instagram, né? Por exemplo, eu coloco esse quadro aqui, o hashtag Hoje Pode, lá no Reels do meu Instagram. Então, se fosse só em áudio, eu criaria, a partir do áudio, um vídeo no Headliner para compartilhar lá, para compartilhar nos stories do Instagram. Então, é uma forma de você divulgar o seu material e impulsionar. E tem números bem interessantes sobre essa ferramenta. São dados do próprio fornecedor, né, do próprio Headliner. Mas, segundo o que eles contabilizam, ela já foi usada para criar mais de 6 milhões e meio de vídeos curtos a partir de episódios de podcasts. Então, eles têm aí uma meta de que até o meio do ano, um pouco depois disso, eles vão chegar a 8 milhões de vídeos curtos. E episódios completos já são mais de 2 milhões de audiogramas, né? Que são esses vídeos, então, com esses audiogramas, que é justamente o movimento da onda que você pode escolher também no Headliner. Então, tem muita gente usando e justamente com essas funções, ou divulgar um episódio, ou então gerar um vídeo para um episódio completo, que você pode colocar em várias redes que são como o YouTube, o Instagram, o Facebook, né? Que você pode colocar o episódio ali direto. Vamos mostrar primeiro um exemplo? Eu estou com algumas dúvidas, mas eu queria ver um exemplo primeiro. Você preparou um exemplo para a gente, certo? Preparei e acho que dá para entender um pouquinho de como funciona. Depois, quem tiver interesse, pode baixar gratuitamente e fazer aí a sua experiência com Headliner. É bastante intuitivo, não tem muito mistério não. Aqui eu trouxe um pouquinho do passo a passo de como gerar um vídeo, né, a partir do áudio de um episódio. Você usou o que para fazer esse exemplo? Eu usei um episódio do podcast que eu produzo, que é do Instituto Claro, então o que eu faço ali é justamente selecionar esse episódio e aí já gera automaticamente esse vídeo e eu posso trabalhar em cima, né? Criando um título, fazendo uma legenda, enfim, eu posso incrementar com várias ferramentas que o Headliner traz, inclusive na versão que é free.
A questão da versão free, como acontece no StreamYard, por exemplo, vai ter uma certa limitação, né? Mas é muito para usar. E a questão da logomarca. A partir de tantos vídeos, talvez 5 que você produza no mês, o sexto vem com a logomarca, tudo tal, mas também não incomoda nada. É até legal para você divulgar para outras pessoas usarem também, nesse caso, para promoverem os seus conteúdos, né? Então vamos rodar o que você fez e aí eu vou dar uma olhada para ver se tem mais alguma dúvida. Vamos ver. Tá bom. Ao fazer o cadastro gratuitamente, você vai escolher na tela inicial se quer realizar um audiograma de até 10 minutos ou um do episódio completo. Na sequência, é hora de escolher o canal e selecionar o episódio que você vai promover. O headliner já vai gerar um corte de 1 minuto no início do episódio, mas você pode manter essa introdução ou então escolher um outro destaque de qualquer trecho do seu podcast, né? Na próxima tela, o programa oferece algumas artes para o seu vídeo e também a opção de escolher o formato, vertical, quadrado ou horizontal. Eu vou aqui escolher o vertical, que é bacana para criar stories no Instagram, por exemplo. Daí eu posso incrementar a minha peça de divulgação, inserindo, por exemplo, um título ou chamada. Está pronto para ser exportado desta forma, se eu já estiver feliz com o resultado, ou ainda para ser trabalhado em alguns outros detalhes. É possível colocar uma legenda, e o texto que vem automaticamente no headliner é bem bom para começar, viu? Aí você faz as alterações que desejar e é só finalizar. Aguarda um pouquinho aí na tela, né? Vai aparecer a divulgação de outros podcasts, porque o seu cadastro não é pago, e ao terminar, em pouquíssimo tempo, você vai ter o vídeo para fazer o download e poder compartilhar nas suas redes sociais em qualquer lugar, tá bom? É isso aí. Há mais de 30 anos eu pesquiso o tema envelhecimento e felicidade, para entender como a velhice é vista no Brasil. Essa é a minha vida, é pesquisar, estudar, escrever, até para poder viver a minha própria revolução da bela velhice. Meu nome é Miriam Goldenberg, eu sou antropóloga, professora, pesquisadora e escritora. Tá bonito, Abud. Então, o headliner vai colocando essas ondas, mas a arte você que criou, né? Você que colocou as imagens, o título, é isso, né? Na verdade, assim, ele já puxa do... Por exemplo, a hora que você publica o podcast, vamos falar aqui do Spotify for Podcasters, o Anchor, né? O Anchor. Enfim, você publica ali o seu podcast, você já escolhe uma foto para o seu episódio, né? Como você faz aqui no Olá Curiosos, tem sempre uma arte para cada programa. Então, essa arte já vai, quando você escolhe, seleciona o episódio no headliner, ele já puxa essa arte. Você pode mudar, você pode tirar essa arte, deletar e colocar outra imagem. Você pode, inclusive, fazer um áudio que seja um trailer do seu podcast. Então, em vez de escolher como ele indica ali 1 minuto, né? Você pode ter um trechinho maior, tá? Mas em vez de você selecionar um trecho específico do podcast, você pode selecionar vários trechos, criar uma historinha, uma narrativa que dá uma dimensão de várias vozes que estarão naquele podcast em 30 segundos, em 40 segundos, enfim, 1 minuto, né? Que é um tempo adequado para fazer essa divulgação. Então, aí você vai incrementando. Por exemplo, eu agora estou mais empolgadinho e além do headliner, eu estou usando uma ferramenta que eu acho que é mais famosa, mais popular, que é o Canva, que graficamente ajuda bastante para quem, como eu, não tem noção nenhuma de ilustração, por exemplo. Então eu pego o headliner, crio a onda, crio uma carinha ali, né, um vídeo já básico, e depois eu vou no Canva e pego uma outra arte bonita, tudo, e junto as duas coisas e crio uma terceira possibilidade. E aí eu posso fazer um trailer em vez de um corte, por exemplo, né? Então, assim, o headliner ele serve tanto para eu divulgar o podcast como para eu gerar um corte
que é tão Mas famoso aí, hoje dos podcasts, aí né? Abud, não é uma imagem fixa, você pode pôr uma sequência de imagens. Posso pôr uma sequência de imagens, posso trabalhar mais de uma imagem na mesma tela, aí depende do layout que eu escolho, né? Que vai dar possibilidades. Mas a ideia é uma imagem bonita, estática, que eu vou trabalhar da melhor maneira. É, ao lado dela, ou enfim, em torno dela, um grafismo que chame a atenção, e o que realmente é atraente, que as pessoas gostam, é da ondinha do som em movimento, né? Acho que é isso que deixa mais bonitinha essa chamada, né? Então eu mostrei ali no headliner é, algo que eu fui pegando aleatoriamente, né? Não pensei muito, justamente para dar uma ideia das possibilidades da ferramenta. E aí eu quero compartilhar aqui um trailer que esse eu fiz com mais tempo, né? Então é isso que eu falei. Aí eu peguei aquilo que o headliner gerou, levei para o Canva e somei as artes para gerar um trailer com os trechinhos de um episódio do Instituto Claro com as avós da razão. Mas nós estamos falando dessas moças aqui, ó, as avós da razão, que são a Gilda Bandeira de Mello, a Sônia Massara e a Helena Wickman. Elas têm um canal, se você não conhece, vai lá, que é muito bacana, vale para o nosso público também. E o livro, né, que foi escrito sobre elas, aí tem a Miriam Goldenberg justamente na abertura, né, e participa da filosofia da bela velhice, que é muito interessante. Elas são as primeiras signatárias da bela velhice, e foi escrito pelo Igor Kassab, que foi aluno na Unip, né, onde eu dei aula. Não dei aula para ele, mas o conheci por meio justamente da faculdade. Então a gente acabou se aproximando, conhecer esse trabalho, e saiu agora, livro fresquinho. A Voz da Razão está sendo lançado pelo Brasil, foi aqui em São Paulo na Martins Fontes, semana passada foi no Rio, e está correndo aí o Brasil. E o subtítulo é Quebrando a Cristaleira, que é justamente elas mostrando que quebram os preconceitos, que não é porque é uma pessoa velha que tem que ser ranzinza, que não pode se modernizar, não pode repensar as coisas. Então essa é a filosofia do canal A Voz de avós, né, as avós da razão. E aí tem um trailerzinho, um convite também para as pessoas ouvirem o material no Instituto Claro depois que terminar aqui o programa. Muito bem. Mas tem um segundo vídeo ou já foi aquele que a gente passou? Tem um segundo vídeo, que é esse que segundo? está mais elaboradinho, que tem o trailer. Vamos lá, vamos acompanhar mais um pouquinho, então, desse trabalho que o Abud fez com o Headliner, que você baixa nas lojas de aplicativo, é Headliner, Headliner. Vamos acompanhar. Tem gente que fala idadismo, tem gente que fala etarismo, enfim. É o preconceito contra a idade. É achar que o velho não sabe fazer absolutamente nada, nem tem condições de aprender. Isso se explica porque a nossa cultura sempre foi vista como uma cultura de jovem. Só a juventude é bela, só a juventude é produtiva, só a juventude é alegre, só a juventude merece ser valorizada. Porque quando a gente quer mencionar que algo não tem mais valor, a gente fala, isso daqui tá velho. Olha só, o maior exemplo de etarismo que a gente possa ter de preconceito é você usar a palavra velho dessa forma, com desprezo. Agora, o conselho que a gente dá para esses jovens, envelheçam, é melhor, não é? Muito bem, Abud, tá um profissional, hein? Até parece que você é pioneiro desse negócio. Né? A gente faz podcasts há muitos anos. Mas é isso, né, Marcelo Duarte? A gente, a cada semana, tem que inventar um jeito novo de divulgar, de propagar, e também ter a noção de que, no fundo, as redes sociais não querem que você clique num link e saia delas. Então, se você não tiver a monetização do seu canal, nada impede que você coloque em todos os lugares o seu conteúdo, né? Então, fica na rede social, que consuma no próprio Facebook, está tudo bem, se for essa a sua lógica. Claro que se você é remunerado em alguma plataforma,
você vai fazer de tudo para usar essas ferramentas para levar para lá. Aí é a sua estratégia que vai funcionar, né? Muito legal. Então, esse é o Marcelo Abud ensinando todo mundo a virar podcaster também, que quanto mais podcast, mais trabalho ele tem para contar aqui quais são os melhores, para dar dicas para a gente, para estar aqui no Olá Curiosos toda semana. Abud, sensacional. Semana que vem te espero mais uma vez aqui. Um abração. Um abraço, até lá. E na entrevista de hoje, eu acho que em algum momento eu vou ter que chamar o VAR, né? Vamos conferir aqui todos os dados, tudo direitinho, porque o meu entrevistado é o amigo Sálvio Spínola Fagundes Filho, que foi árbitro de futebol de 1996 a 2011, apitou, aí é informação da Wikipédia, se estiver errado, a gente já chama o VAR e ele corrige. Apitou 895 partidas, incluindo várias finais de campeonatos no Brasil, a final da Copa América de 2011 e 6 jogos das eliminatórias da Copa de 2010. Trabalhou outros 10 anos, de 2013 a 2023, como comentarista de arbitragem, primeiro na ESPN Brasil, onde nós nos conhecemos melhor, e depois no Grupo Globo. Além da parte futebolística, o Sálvio é advogado, com especialização em direito esportivo e direito tributário. É contabilista com MBA em controladoria financeira, tem pós-graduação em gestão do futebol pela Fundação Getúlio Vargas e formação em rádio e TV pelo Senac São Paulo. Também dá aulas, então quando o jogador chama ele de professor, tá certo, e dá palestras também. Bom, a apresentação está feita, agora meu bom dia para o Sálvio. Tudo bem, Sálvio? Olá, Marcelo, bom dia, tudo bom, amigo? Que bom falar com você. Caramba, quanta coisa se foi buscar, né? Eu vou ter que fazer aquele gestinho aqui, porque o Wikipédia traz só quando eu comecei a apitar profissional primeira divisão, né, Marcelo? Mas a carreira começou em 1990. Fiz o curso na Federação Paulista e aí apitando muito pelo interior. E realmente, bons tempos, nós trabalhamos juntos, onde eu aprendi muito com você lá na ESPN, essa transição, campo de jogo, árbitro, para trabalhar em comunicação não é fácil, mas estando ao lado de amigos que gostam de ensinar como você e tantos outros, aí eu fui pegando o jeitão da coisa e tentando aprender o que é realmente se comunicar, o que não é fácil, né, Marcelo? Então você tem o número de jogos correto? Você fez essa conta como virginiano? Você tem tudo marcadinho, Sálvio? Tenho sim, Marcelo, sempre tabulei isso, né? Não considerei jogos amadores, não considerei jogos de categoria de base, só jogos profissionais. São 893 jogos profissionais, desde Copa Federação Paulista, ou Série B, você que gosta muito, né, da Série B2A, B2B, quando eu comecei, depois que era A3, A2, A1, até jogos internacionais, são, no total, 893 jogos. E você tem tudo marcado? Quantos jogadores você expulsou na vida? Todas as estatísticas, tem isso? Olha, eu até tinha bastante quando eu atuava. Eu gostava bastante de dados, de informações. Então, quando eu atuava, eu tinha, assim, todos esses dados, compilava, gostava de estatística, planilhava os jogos que eu ia apitando, como estava, principalmente por campeonato, né? Como que estava a minha média de cartões em relação ao ano anterior, como que era a minha evolução. Então, buscando minhas planilhas e fazendo aquela junção, eu vou ter, sim, de jogadores, de cartões, de faltas. Inicialmente, a Federação Paulista até implantou, Marcelo, informações sobre quantidade de faltas em jogos. Ainda não tinha tantos sites como temos hoje, de dados estatísticos dos jogos, né? Mas era comum a gente anotar e tinha várias reuniões, tempo de bola rolando. Eu gostava desses dados desde quando eu comecei a apitar. E sempre ia tabulando ali, sempre ia anotando. Você sabe dizer quem foi o jogador que você mais expulsou na vida, Sálvio? Olha, eu não tinha um índice muito alto de expulsões, não, viu? Mas, assim, tem alguns jogadores que marcam, né? Que realmente eu puxei bastante cartão vermelho. Eu posso dizer para você que tem uma expulsão que é bem laia, né? Que eu apitei um Palmeiras e Santos, aquela famosa expulsão do Diego Souza e do Domingos.
Então, eu diria para você que esses dois jogadores que eu acompanhei bastante assim, na carreira, se eu for puxar a quantidade de cartões vermelhos que eu mostrei, acho que são os jogadores que receberam bastante. Até porque, Marcelo, deixa eu te falar, eu tenho uma expulsão na minha carreira que eu comento e ninguém acredita, mas é verdade. Eu expulsei o Mineiro, jogador do São Paulo, jogador da seleção brasileira. Por que eu digo assim, né? Porque até a imagem, quando eu vejo aquela imagem, quando eu busco esse vídeo, eu levanto o cartão vermelho e olho para o Mineiro e falo, Mineiro, não tem como expulsar você, um cara corretíssimo, um cara que não batia, um cara que dificilmente cometia faltas, né? E ele já tinha um cartão amarelo, recebeu um segundo cartão amarelo e foi expulso um jogador que era difícil de receber cartão. Mas eu acho que Diego Souza e Domingos, mesmo estando naquela hilária expulsão do antigo Parque Antártica, eu acho que são os jogadores que eu mais expulsei. Bom, você pediu desculpa para o Mineiro por ter expulsado ele, mas por que você chama de hilária? Conta pra gente essa expulsão do Diego Souza e do Domingos. Ela é muito hilária, né, essa expulsão, porque ela é marcante. A imagem também é muito forte, né? Era um jogo semifinal de Campeonato Paulista, já tinha tido o jogo na Vila Belmiro, era o jogo da volta, e o Santos estava praticamente se classificando, né? E aí, daqui a pouco, o Diego Souza, com toda a vontade dele de querer ganhar, um jogador muito aguerrido, e que todo time de futebol tem que ter um jogador como o Diego Souza, né? E aí ele, naquela ânsia de querer classificar o Palmeiras na oportunidade, né? Aí o Domingos entra em campo. Entra e só com uma missão que pareceu, substituir ou provocar o Diego Souza, né? E aí o Diego Souza vai no banco, recebeu a informação, e o Domingos fica lá com ele, mostrando que estava marcando o Diego Souza, mas estava provocando. E aí, de repente, os dois ficam cabeça com cabeça, e o quarto árbitro me informa, né? Olha, Diego Souza e Domingos, cartão vermelho. Os dois se pegaram, né? Nas minhas costas. Marcelo Rogério era o quarto árbitro, um árbitro que apitou vários jogos do Campeonato Paulista. E aí ele me informa, eu vou lá e cartão vermelho para os dois. Até porque, para mim, aquela ação era bem complicada, Marcelo, para dizer o seguinte, o Diego Souza já tinha cartão amarelo nesse jogo, e o Domingos não. Então seria muito horrível para a arbitragem se eu chego lá e vou mostrar cartão amarelo para um, que seria expulso, e amarelo para o outro, que ficaria em campo, né? Quem que provocou? Ou você não mostra nada, nessa situação para o árbitro, é muito difícil, ou o que eu fiz, cartão vermelho para os dois. E aí o Diego Souza sentiu provocado pelo Domingos, dá uma confusão entre os dois, o Diego Souza chega aí para o vestiário, né, depois da expulsão, volta do vestiário e aí que começa a briga, aí que começa a confusão, onde ele dá uma banda, uma rasteira, como qualquer um que conhece aí, no Domingos, e cai o Domingos, e aí vira uma confusão no antigo Parque Antártica, no antigo Palestra Itália, e aquela confusão, por isso que ela é hilária, né? Toda hora, todos lembram dessa imagem, quando na rua todo mundo fala comigo, essa imagem sempre vem e aparece o Salvio lá, expulsando os dois jogadores. O Salvio, você parou um pouquinho antes da idade limite, né? Por quê? Você cansou? Você falou, não, eu apitei aí essa final da Copa América, vou parar no auge. Qual foi o seu sentimento? Você podia ter apitado o quê? Mais 1, 2 anos, era isso? Marcelo, ótima pergunta, né? A segunda posição sua nunca passou pela minha cabeça. Eu estou no auge, apitei meu principal jogo e vou encerrar a carreira. Não. Tem um pouco da sua primeira colocação. O que é você cansou, né? O que é o árbitro cansar, né? E aí é você realmente ver quais são as metas que você tem como na carreira, aonde você pode chegar, né? Na carreira, isso realmente passou por mim. E o que eu poderia apitar e a conciliação do meu mundo profissional, da minha atividade profissional fora da arbitragem, que eu sempre atuei no mundo corporativo, com a arbitragem, né? Então, eu tinha que ter tomado uma decisão, ou ficar na arbitragem e sair do mundo corporativo, onde eu teria um tempo muito curto na arbitragem, que seria pouco tempo, né? Ou eu sair da arbitragem e ficar no mundo corporativo, onde eu teria muito tempo, como até hoje. E não tenho dúvidas de que a decisão
foi acertada. Essa realmente foi a decisão que pesou naquele momento. Eu cheguei num momento que acho que essa palavra um pouco cansado, acho que bate um pouco mesmo, né? De conversar com a minha família, de tomar uma decisão de não continuar na arbitragem, porque já não era mais possível conciliar as duas atividades, Marcelo. E a arbitragem não me daria mais nada na frente. Eu não tinha grandes metas na arbitragem de atingir outras competições, porque tem limite de idade. Hoje mudou um pouco, mas naquela época tinha limite de idade. Então eu ainda tinha aí 2 anos ainda para continuar apitando. Esse foi um fator. Agora, tem um outro fator também que é principal. Naquele ano, a CBF tomou uma decisão, eu já tinha essa informação antes de ser divulgada, de que a CBF estava fazendo uma reformulação do quadro de árbitros internacionais e eu deixaria de ser árbitro FIFA. E vou falar abertamente aqui para você, porque foi o que eu vi, né? Por uma decisão política, precisava-se colocar um outro árbitro na FIFA naquele momento e não tinha ninguém mais para tirar do que eu, por causa da minha idade. Então, eu recebi exatamente essa informação depois. Você vai sair da FIFA, do quadro internacional, porque nós precisamos, naquele momento, a CBF, gerida pelo Ricardo Teixeira, e então tinha uma intenção de nomear um outro árbitro no quadro internacional da FIFA, como foi nomeado no ano seguinte. Então, também tinha todo esse conjunto aí de informações, então a minha decisão era, então, aí vou encerrar minha carreira e falo para você, amigo, tenho bastante orgulho da minha carreira, considero que eu encerrei na época certa, cometi vários erros, Marcelo, tive arbitragens ruins, cometi erros, mas tenho mais acertos, muito mais acertos e boas atuações do que erros cometidos. Eu paro para pensar de vez em quando e eu tenho orgulho da minha carreira. Qual foi o seu jogo de despedida, Salve? Você anunciou que era o último ou foi surpresa? Foi surpresa, Marcelo. Isso foi uma grande novidade, né? Era um momento realmente de tomada de decisão. Não é fácil, né? Mas eu lembro bem isso, como aconteceu. Eu tinha essas informações de que talvez eu não continuaria mais no quadro internacional da FIFA. Eu lembro que eu fui apitar um Atletiba, acho que apitei um Atletiba, e eu já tinha uma escala da FIFA para apitar um jogo de eliminatórias, Colômbia e Argentina. Eu fui apitar um jogo de eliminatórias, e aí eu fui pensando e falei assim, eu ainda poderia apitar o final do Campeonato Brasileiro, né? E aí eu fui apitar esse jogo na Colômbia, pensando e decidindo, cara, eu vou voltar para o Brasil, eu ainda vou apitar até o final do Campeonato Brasileiro, ou eu decido apitar esse último jogo, né? Eu já fui para o jogo decidido que seria meu último jogo. Eu lembro que eu viajei para Barranquilha, esse jogo foi em Barranquilha, mas só eu e minha família que sabíamos que eu não voltaria a apitar mais jogos, né? Eu vou encerrar a carreira, até posso dizer isso, até um pouco prematura, porque eu poderia apitar outros jogos. E aí foi bem histórico isso, viu, Marcelo? Eu acho que eu nunca conversei tão publicamente assim como você está tirando essa informação. Eu fui apitar esse jogo, eliminatórias da Copa, e foi um jogo que eu tenho comigo como uma história. Tenho, inclusive, a camisa do Yepes, que era o capitão da Colômbia, a do Messi, que era o capitão da Argentina. E aí, depois do jogo, eu chamo os assistentes, os 4 árbitros que estavam comigo, e aí, com eles, eu comunico que foi meu último jogo, que eu estava encerrando a carreira, e de lá mesmo da Colômbia, eu enviei um e-mail para a CBF para que não me escalasse na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, que eu estava decidido que esse seria meu último jogo da carreira. E acho que foi uma decisão também que, de vez em quando, me emociona quando eu lembro desse jogo, que foi um jogaço de bola. O Messi, o jogo foi 3-1 para a Argentina. E se você depois olhar nos vídeos, quando eu guardo essa imagem, Marcelo, o que o Messi jogou nesse jogo, realmente eu fico com essa história, entendeu? Esse foi o meu último jogo, foi uma decisão antes do jogo e o jogo ajudou muito, porque realmente foi um grande jogo de futebol. E você guardou a bola, o seu uniforme, a chuteira, o meião, a moeda, os cartões, guardou tudo? Eu tenho tudo. Eu não tenho aqui para te mostrar agora, mas esse jogo tem uma história muito interessante, né?
Todo jogo de eliminatórias existe uma reunião técnica prévio ao jogo. E o regulamento da FIFA diz o seguinte: jogo de eliminatórias, a bola que é utilizada é a bola da confederação, não é a bola da Copa do Mundo. A FIFA tem o patrocínio da Adidas, em toda a Copa do Mundo usa a bola da Adidas. Mas, por exemplo, quando o Brasil joga no Brasil um jogo de eliminatórias, usa a bola da Nike, que é a patrocinadora da CBF. Quando vai jogar contra a Argentina lá na Argentina, usa a bola da Adidas, porque a Adidas é a patrocinadora da AFA. E assim é o regulamento da FIFA em eliminatórias da Copa do Mundo. E neste jogo, Marcelo, a seleção colombiana apresentou uma bola nessa reunião técnica que seria a bola do jogo. E essa bola, pena que eu não tenho aqui agora para mostrar, né? Esta bola era de uma marca não muito conhecida e ela não tinha, como diz a regra de futebol, um selo de FIFA aprovada. E aí a seleção argentina, na reunião técnica, arrumou uma confusão, meu amigo, que disse que não jogaria com aquela bola, que aquela bola não era oficial, e que ia jogar com bola Adidas, que é bola da seleção argentina, porque era oficial e que ninguém conhecia. E essa bola é muito bonita da seleção colombiana, porque tem uma homenagem ao Gabriel Garcia Marques, então a bola é toda pintada, é uma bola muito bonita, viu? E aí o responsável da Colômbia, que estava nessa reunião técnica, pegou o telefone, ligou para a fábrica, na hora, a fábrica pegou e falou, não, é aprovado sim. E a Argentina falou que não entraria em campo com aquela bola. Fomos para o jogo, essa reunião técnica, que geralmente é no dia anterior ao jogo. E estávamos com essa confusão da bola. No dia seguinte do jogo, estávamos lá no vestiário, aí chega o responsável da Colômbia com a sacola com as bolas do jogo, as 9 bolas do jogo. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu pego a bola, todas as bolas tinham um carimbo, FIFA aproveite. Não vai me perguntar de quando e aonde fizeram aquele carimbo, entendeu? E aí tinha, eu falei, então tá resolvido, tá aí carimbado. Mas aí chega o dirigente da AFA, no vestiário com as bolas da Adidas, falou, trouxe as bolas da Adidas para jogar. Eu peguei e falei, não, a Colômbia já trouxe as bolas, estamos com as bolas. Não, mas essas bolas não são aprovadas pela FIFA, não vamos jogar com essa bola. E aí eu pego a bola e mostro para ele, tá tudo carimbado, FIFA aprovado. Não, e teve um questionamento da veracidade daquele selo de qualidade da bola, né? E aí foi um questionamento muito grande, uma confusão, se jogava com aquela bola, se não jogava com aquela bola. Eu chamo o comissário da FIFA e nós falamos, é com essa bola e tá aqui, se você quiser, você protesta depois com a FIFA. Lógico, a Argentina foi, ganhou de 3-1, não teve protesto nenhum. Mas vou te confessar, Marcelo, se a Colômbia ganha aquele jogo, teria um histórico aí na FIFA de um questionamento de jogo pela bola sem o selo de qualidade da FIFA. E eu tenho essa bola na minha casa guardada, como você falou, e é muito bacana, muito bonita essa bola, além de ser histórico para mim. Ô, Salve, quando acabou o jogo, você desceu para o vestiário, se despediu de todo mundo, foi para o hotel, ou você esperou todo mundo apagar as luzes e foi dar sua volta olímpica ali no campo, a despedida? Não teve esse cerimonial, não. Foi normalmente, saímos, fomos lá em Barranquilla, né, fomos para o vestiário, fui fazer o informe do jogo, que tem que fazer para entregar para o comissário da FIFA, terminando, foi um jogo sem nenhum, isso é bom também, né, Marcelo, nenhum questionamento da arbitragem. Uhum. Foi um jogo assim com lances polêmicos, foi um jogo com lances bonitos, lotado, e muito calor, porque você sabe que a seleção da Colômbia usa desse artifício de fazer o jogo em Barranquilla, que é um local muito quente, e geralmente 5 horas da tarde, onde nem os jogadores colombianos que vêm da Europa jogar aguentam. Então, realmente era muito calor. Terminamos o jogo ali no vestiário, saímos, fomos para o hotel. Aí, no hotel, que eu comuniquei os assistentes e o quarto árbitro e até o próprio comissário da FIFA, que estavam conosco no mesmo hotel. Aí sim que eu comuniquei que aquele seria o meu último jogo. E no seu tempo de árbitro já existia comentarista de arbitragem, né? Você chegou não dizer brigar, mas não conversar mais com alguém por causa de algum comentário sobre sua arbitragem? Alguma vez isso te deixou bravo, chateado, Salvio? Com ex-árbitro, nunca. Ex-árbitro de futebol comentando, nunca.
Eu posso dizer para você que algumas vezes com alguns jornalistas, sim. Porque o que deixa chateado, Marcelo, não é a crítica ao desempenho técnico, né? O que deixa chateado é a crítica ao ser humano, né? Crítica à pessoa. Criticar o desempenho, fazer a crítica ao erro técnico e a isso não tem nenhum problema. Foi sempre o que eu vi. Eu vi críticas duras do Zé Roberto Reit, era um comentarista de arbitragem que fazia críticas duras do meu desempenho. O meu estilo de arbitragem é muito diferente do estilo dele. E o Reit sempre gostou de um estilo igual dele, né? Comentava e gostava de árbitros que tinham o estilo Reit. Então, geralmente, quando era o Reit que comentava, eram críticas duras. Eu lembro que até meus familiares, minha mãe escutavam, as pessoas do meu trabalho escutavam, e falavam, é a opinião dele, e eu sempre respeitei, sem nenhum problema. Eu nunca fui um árbitro disciplinador, nunca fui um árbitro com rigor como era o Reit, né? E isso não era uma coisa que para ele, como comentarista, agradava. Mesmo às vezes o Arnaldo, às vezes um comentarista, um erro que eu cometia, fazia críticas duras. Mas que eu aceitei normalmente como árbitro de futebol, sem nenhum problema, porque era crítica ao meu desempenho. Aí não tem nenhum problema. Eu gosto de falar, Marcelo, eu tinha na minha casa 2 recortes do Jornal Lance. O Jornal Lance pegava os jornalistas e sempre dava nota e comentário, né? E eu tinha um recorte, que eu acho que eu até tenho hoje na minha casa ainda, né? Eu sempre gostava de ver. Eu recortei e colei numa folha de sulfite em branco e gostava de ver aquilo. Não vou lembrar o nome dos jornalistas que fizeram a análise dos jogos, mas eu lembro que foi um torneio Rio-São Paulo, jogou Botafogo e São Paulo. E aí o jornalista colocou, Salve Espínola, nota 8, o melhor em campo, uma das melhores arbitragens, foi disciplinador, errou nos lances de técnico, acertou nos lances técnicos, acertou nas expulsões, nota 8. E aí eu tinha um outro jogo, que acho que foi um São Paulo e Corinthians, e aí o jornalista, árbitro, Salve Espínola, nota 1. Uma das piores arbitragens que eu já vi na minha vida, sabe? O comentarista colocou isso no comentário dele na hora de avaliar a nota. Então eu sempre me mirei aquilo, sabe? Quando eu tinha uma boa arbitragem, eu olhava a minha nota 1 e falava, um dia eu posso ser esse nota 1, não posso me empolgar. E quando eu tinha muitas críticas, eu lia o outro comentário, sabe? Eu falava, um dia eu também fui um árbitro nota 8, né? Então isso aqui é circunstancial. Então assim, o árbitro de futebol, né, Marcelo, ele sempre vai ter isso, um bom desempenho, um médio desempenho ou bons desempenhos. O importante na carreira é ter o desempenho acertado nos jogos chaves. Eu falo muito isso, Marcelo, sempre falo isso. Eu tive bons desempenhos, vamos colocar assim, no jogo-chave. O primeiro jogo nacional, a primeira final, o primeiro jogo internacional, o primeiro jogo de seleções, sabe? Eu sempre tive jogos marcantes, com boas atuações, que eu considero um jogo-chave. Aí, depois que eu me consolidei a nível nacional, aí eu cometi erros, mas eu tive boas atuações em jogos chaves, o que me ajudou muito na carreira. Então você olha hoje e fala assim, puxa, hoje está muito mais fácil com esse VAR, aí está mais tranquilo. Eu queria estar começando agora. Você pensa assim, Salvio? Eu falo, não, esse VAR é uma enrascada. Não queria de jeito nenhum estar apitando hoje. Como é que você enxerga o VAR? Eu gostaria tanto que tivesse o VAR quando eu apitasse, viu, Marcelo? Eu ia reduzir tantos meus erros. Como que eu ia reduzir erros? Ia ter mais expulsões. Quantas vezes eu deixei de expulsar alguns jogadores e olhando na imagem era para expulsar? Não, eu preferia que tivesse VAR na minha época, né? Não queria estar apitando hoje, não, porque minha época já passou, né? Hoje é uma nova fase, uma nova época, mas eu queria sim que tivesse a tecnologia, né, Marcelo? Eu gosto de falar o seguinte, aquele modelo de arbitragem que os ingleses criaram lá em 1863 é um modelo obsoleto e ultrapassado, aquilo não existe mais. Aí, tanto é que não existe, não é possível no futebol de hoje, que tentou-se criar, né, 2 atos em campo. Eu participei dessa experiência, porque existia um modelo falido
secular, né, mais de 100 anos, como um cara em campo, com autoridade máxima, decidindo tudo, e comprovado que não dá certo, que falta oxigênio no cérebro para ver uma imagem, para ver um lance e tomar uma decisão, é muito veloz, porque a frequência cardíaca acelera do árbitro de futebol e ele tem que tomar aquela decisão. Então, aí foi para a experiência com 2 árbitros em campo. Não deu certo com 2 árbitros em campo, mas precisava achar uma solução. Existe um problema que precisa achar uma solução. Fomos atrás, então, de colocar um árbitro atrás de cada gol, para ver se solucionasse esse problema, porque aquele árbitro inventado lá em 1863, não foi comprovado que não dava mais certo. Não deu certo com os adicionais atrás do gol. Então, vamos achar uma outra solução. Qual é a solução? Tecnologia. Que eu sou totalmente favorável à tecnologia, eu sou totalmente favorável ao VAR. Eu acho que a gente pode discutir, né, Marcelo, o protocolo, o processo, a intervenção, qual é a correção, que lance que deve ser corrigido, qual lance que não é para ser corrigido. Então, eu sou totalmente favorável, porque aquele que, salvo que apitou, não tem mais condições para o futebol de hoje, não. Já na minha época não tinha condições, para o de hoje, menos ainda. Então, eu sou totalmente favorável, e que pena que não teve lá no final do século passado, no início desse século, porque aí era na minha época e eu estaria utilizando para corrigir muitos erros que eu cometi, Marcelo. Bom, mas em compensação também, hoje o VAR marca impedimento por milímetro, né? Uma chuteira, pega ali um pedacinho, marca o impedimento, tal, que nenhum juiz do mundo conseguiria, né? Não dá para dizer que se errava por causa desse tipo de coisa, né, Salvio? É quase imperceptível ao olhar humano alguns tipos de impedimento que o VAR marca, não é? E os bandeirinhas que trabalharam comigo na época, hoje, quando vê esse tipo de lance, eles pegam e falam assim, tá vendo? Eu acertei lá e todo mundo ficou metendo o pau porque a imagem mostrou aquilo. O que a gente tem que falar, né, Marcelo, é o seguinte, a regra do impedimento, que é a regra 11, eu considero uma das mais inteligentes do futebol. Porque é a regra tática, a regra que permite você fazer com que o adversário não conquiste o território. O futebol veio do rugby e o time, para fazer o gol, tem que conquistar o território do adversário e chegar lá no gol, como é no rugby, né? Então, é uma regra tática. E depois da Copa do Mundo, Argentina e Arábia Saudita, eu fico mais à vontade ainda para falar o único jogo, né, que a Argentina perdeu na Copa do Mundo, porque o técnico da Arábia Saudita foi estratégico na regra do impedimento, deixou sua equipe avançada, os jogadores argentinos não conseguiam conquistar território, ficavam em impedimento, 2 gols anulados da Argentina por impedimento, e não conseguiram fazer o gol, a seleção que foi campeã do mundo. Perdeu taticamente para a seleção saudita. Então, para mim, a regra mais inteligente porque é conquistar território. E conquistar território é distância. E aí, eu concordo com você, né? A FIFA colocou isso milimétrico e a tecnologia crava isso e ela não alterou a regra do impedimento. Eu alteraria a regra do impedimento, porque o atacante estar à frente do defensor é uma vantagem de chegar primeiro na bola do que o defensor. Realmente. Agora, se é uma ponta da chuteira, se é a ponta do nariz, se é uma ponta do ombro, a ponta da cabeça, isso não é ganhar território em relação ao adversário. Isso é uma disputa normal. Eu acho que a FIFA deveria alterar, e ela discute bastante sobre isso lá no International Board, pensar em alterar a regra de impedimento. Eu colocaria o corpo inteiro. Se o corpo do atacante estiver na frente do defensor, aí sim que considera ele adiantado, hoje, para a tecnologia. Porque, para mim, isso já não é mais conquistar território em relação à regra do impedimento no futebol. Então vamos dar uma ajuda para a International Board, né? Que outras regras a gente pode mudar no futebol para o jogo melhorar, Salvio? Olha, eu diria para você que eu considero as regras bem inteligentes, né? Eu acho que o que poderia mudar muito é colocar em prática a autoridade do árbitro no cumprimento das regras, né? Você pega, por exemplo, nós somos da época do sobrepasso, né? O goleiro não poderia, antigamente ficava com a bola dentro da área e ficava ganhando tempo, enrolando. Quando a gente assiste futebol da Copa de 70, lá na década de 70, a gente vê o quanto o goleiro ficava com a bola, pegava a bola na mão, jogava a bola na mão e realmente
mudou a regra positivamente, o goleiro para pegar a bola com a mão e colocar de novo. Aí depois veio que o goleiro só poderia dar 4 passos com a bola na mão, que é o chamado sobrepasso. No 5º passo, que o árbitro marcava a falta do goleiro. E aí mudou a regra, olha que bacana essa mudança, a regra mudou onde permite o goleiro ficar com a bola na mão 6 segundos. É muito inteligente essa regra. E corrigiu todos os defeitos que nós vimos lá. Se você quiser pegar a bola com a mão, pode. 6 segundos você tem que colocar ela em jogo. Se você não colocar, é falta contra você. Ela é muito inteligente, mas por que a gente não vê o árbitro cumprindo essa regra? Quantas vezes os goleiros se aproveitam dela, ficam mais tempo, quando está perdendo o jogo, principalmente, não tem a reposição da bola, que o objetivo foi repor a bola em 6 segundos no jogo. Então, isso é uma ação que falta ao árbitro tomar a decisão, porque a regra é inteligente, com 6 segundos. Então, eu considero as regras inteligentes. Eu não mudaria muito, não. Eu faria adaptações da regra para a tecnologia, principalmente essas questões de braço, de disputa. O que eu acho, Marcelo, que a regra de futebol ela está muito distante do jogo real. Eu vi alguns jogadores, inclusive quem mais, sempre alguns jogadores me alertaram, o próprio Lugano, já vi ele defendendo isso, e tem razão, que o futebol hoje tem muito contato de cabeça que não tinha antigamente entre os jogadores, porque o jogador era orientado a pular com o braço alto para se proteger. Então, assim, quando batia no braço, era exclusivamente para autoproteção. E como a FIFA quis querer punir qualquer braço que bate no adversário na cabeça, é cartão amarelo, podendo ser até cartão vermelho. Lógico que querer punir a cotovelada tem que punir, mas o jogador que dá um impulso e que quer cabecear a bola e coloca o braço para se proteger, praticamente é uma autoproteção, e se tocar no adversário é acidental. E aí a FIFA coloca isso como uma punição. Eu acho que isso é sair do jogo real. O jogo real é uma disputa de corpo. Aquilo aconteceu acidentalmente, não porque o jogador teve a intenção de atingir o adversário. Então, eu adaptaria a regra à questão da tecnologia. Está faltando essa adaptação, como no caso do impedimento. E aquele agarra-agarra na área quando vai ter escanteio? Aquilo não vai ficar para sempre, né? Nunca ninguém vai resolver aquele problema. Então, vamos lá. Nunca ninguém vai resolver esse problema mesmo, nem com o VAR, né? E pior ainda, né? Eu tenho visto alguns técnicos que orientam os jogadores a praticar esse agarra-agarra antes, repara para você ver, Marcelo, antes da cobrança do escanteio. Vale a pena a gente explicar. Só é falta quando a bola entra em jogo, depois que é cobrado o escanteio. Então tem alguns técnicos que orientam, fica agarrando. Quando cobrar, você para de agarrar. E aí, o que acontece? Evitou o deslocamento e ao árbitro só compete punir disciplinarmente. Não tem uma punição técnica, não é um pênalti, não é uma falta de ataque. Ele pode só mostrar cartão amarelo. E a FIFA simplesmente resolveu isso, para mim, da pior forma possível, mandando orientação aos árbitros para que tenham arbitragem preventiva. Então, esse é aquele famoso, Marcelo, aquele famoso de pipipi, chama os 2 jogadores, dá uma bronquinha e manda voltar para o local. Eles continuam se agarrando. Ah, tá bom, se continuar se agarrando, aí você vai mostrar cartão amarelo para tentar evitar. Eu acho que existem algumas coisas, Marcelo, que no futebol só vão melhorar muitas coisas se todos entenderem a importância do esporte como evento, não simplesmente querer ganhar o jogo. Isso, por exemplo, que você está falando, só vai resolver quando tiver uma conscientização plena dos jogadores como evento de comissões técnicas. Que eu poderia até colocar aqui para você o goleiro quando faz a defesa e cai com a bola deitada em cima da bola. Ou um lema que eu gosto de falar, né, que é a dor. A dor em relação ao placar. Quando o jogador está ganhando o jogo, ele sente muita dor. Quando está perdendo, ele não sente dor. Ou seja, está ganhando o jogo, sente dor e cai, precisa de atendimento médico. Goleiro, principalmente. Quando está perdendo o jogo, você não vê um goleiro sentindo dor. Agora, quando está ganhando, qualquer coisinha, dor. Mas isso vai ser conscientização
do esporte, do futebol como evento e não só para querer ganhar o jogo, Marcelo. Eu só vi a questão, né? Você estava falando da autoridade, do juiz, da parte disciplinar, e agora a gente está aprendendo a fazer leitura labial, né? Porque as câmeras pegam o jogador muito perto, e tem momentos que o cara grita, berra, joga bola, fala uns negócios para o juiz. Até que ponto é motivo para deixa para lá, ele está com a cabeça quente? O que pode dizer para o árbitro que não pode? Né? O que é motivo para levar um cartão amarelo, expulsão? E o que tudo bem? Você está louco? O que pode e o que não pode? Então vamos lá, né? Primeira coisa que não pode mesmo, árbitro e jogador se dirigir um com o outro assim. A leitura labial tem que ficar aberta, Marcelo. O que não pode é querer esconder o que está conversando ali no campo de jogo. Colocar a mão na boca para se dirigir, para conversar, isso acho que deveria ser terminantemente proibido. Deveria. O que está se dialogando ali, todo mundo tem que saber, tem que ser transparente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, no campo de jogo, o árbitro tem que entender que o futebol é um esporte de emoção, né? Ali dentro do campo, e quando você acaba o jogo, o relacionamento árbitro e jogadores tem que ser normal. Não são adversários. É um neutro que vai cumprir com a regra e vai te punir ou vai concordar com aquela decisão que você fez no campo. Então, o diálogo pode existir. A reclamação pode existir. O que não pode existir é a ofensa. O mais comum, Marcelo, pô, professor, a gente trabalha a semana inteira, cara, e você vem aqui e marca um pênalti desse, e vem prejudicar a gente. Isso o linguajar mais comum é esse, a gente trabalha a semana inteira. Agora, o reclamar, o pô, não foi nada. O árbitro tem que entender esse momento e tem que saber quando que ele vira as costas e deixa o jogador seguir no jogo, quando ele vai afrontar o jogador. Se for direcionado a ofensa ao árbitro, aí não pode ser permitido. Ofensa não dá mais para aceitar, Marcelo. Tá certo. Bom, tem um monte de coisa aqui ainda, não sei se eu vou conseguir fazer todas, mas pegando nesse ponto, você tinha amigos jogadores de futebol ou eticamente falava assim, não posso ser amigo de jogador, não posso ir no aniversário dele, no churrasco, almoçar com ele, eu não posso ser visto com jogador de futebol nunca. Como era, Salvio? Excelente pergunta, Marcelo. Não pode. Não pode. O árbitro, porque o árbitro não apita só um jogo, né? Ele apita vários jogos da mesma equipe e do mesmo jogador. Então, eu nunca tive jogadores amigos durante minha carreira, ou de frequentar, ou de conhecer, ou em clubes. E vou te falar, inclusive, né? É muito comum o árbitro de futebol encontrar uma delegação de uma equipe no aeroporto. E não é papel do árbitro de futebol ir lá na delegação e ficar lá batendo papo, contando piada e conversando e tendo uma relação mais íntima. Agora, nada impede de que você sentou ali num café no aeroporto, um jogador sentou, você tomou um café com o jogador e teve um diálogo social com o jogador, com o membro de comissão técnica. Várias vezes eu no aeroporto tomando um café com os assistentes e vinha um técnico, um integrante da comissão técnica, Muricy Ramalho era um que sempre vinha tomar café com a gente e bater papo e perguntava, e até tinha uma conversa interessante, ele perguntava como era o comportamento dos jogadores dele, se tinha alguém disciplinado. Eu lembro que porque tem muitos jogos do Internacional, na época que o Muricy era técnico do Internacional, então era comum, depois do jogo, eu estar voltando para São Paulo, e o Muricy também estava pegando o voo, voltando, porque devia ser dia de folga, né? Então, eu tive várias conversas com ele de, coincidentemente, a gente pegar o mesmo voo, né? Então, assim, nada impede disso. Agora, eu frequentar a casa do jogador, estou lá numa festa, e no domingo seguinte eu estou apitando o jogo e tomando uma decisão contra aquele jogador, vai causar problema e é melhor evitar. É melhor evitar. Inclusive, né, Marcelo, até declarado isso, o árbitro tem que falar se ele tem até alguma relação parentesco com alguém de uma equipe. A gente podemos até citar aqui o assistente FIFA Bruno Bosquilha, que esteve representando a arbitragem brasileira na Copa do Catar. Ele tem um parentesco com o Bosquilha, jogador. E ele mesmo considerava como impedido, viu? Como, né,
não podendo atuar em jogos que estavam busquilha, o que é correto. Imagina ele tomar uma decisão contrária ou a favor, né? Qualquer que fosse a decisão. É colocar em suspeição a decisão do árbitro. Então, é melhor evitar e tem que evitar, Marcelo. O Salvio, a gente está nesse momento vivendo os tempos do VAR e também o tempo desses sites de aposta. Querendo ou não, os árbitros, né? A gente está vendo muita dessa coisa do tomar cartão amarelo, o jogador entra disposto a tomar um cartão amarelo a 1 minuto de jogo, o cara acabou de entrar, já dá uma cacetada no outro. Você tem sentido que os árbitros estão começando a se ligar desses comportamentos estranhos dos jogadores? Não deve, Marcelo. Não deve. O árbitro tem que cumprir a regra, aplicar a regra e ficar solto e livre disso, né? Independente de manipulação de resultados, independente de apostas, né? É comum e eu vivi isso. O jogador queria um cartão e não foi nada assediado por conta disso. Porque ele já tinha 2 cartões amarelos, ia receber o 3º cartão, ia ficar fora do jogo. Era uma estratégia tática, ou às vezes por uma situação até de lesão, até de uma convocação de um jogo que ele estaria por conta da sua seleção na rodada seguinte, então para ele iria cumprir, e o jogador chegava a pedir o cartão. Várias vezes eu me deparei com isso, viu? E eu simplesmente falava para o jogador, de acordo com a regra, você vai receber o cartão, você tem que fazer alguma coisa que pela regra seja punido. Se você não fizer nada, eu não vou te mostrar cartão. Esse diálogo eu já tive vários com o jogador. Já até aconteceu de jogador me pedir cartão amarelo, o jogo seguir, ele dá uma entrada tão forte, ele está caindo no chão, eu, pumba, cartão vermelho. E ele chega para mim e grita, não foi o vermelho que eu te pedi, eu falei, você mostrar amarelo. Mas a entrada que você deu para cartão vermelho. Isso já aconteceu, né? Então, realmente isso acontece, só que o árbitro não pode estar envolvido com isso. Se a ação do jogador... Que é importante essa frase, Marcelo. O cartão amarelo ou vermelho, ele não é para o jogador. Ele é contra aquele ato, aquela ação que o jogador praticou no campo. É aquela ação dele que é punida. Se o jogador punir aquela ação, ele tem que receber o cartão e o técnico, se não cometeu a ação, não vai mostrar o cartão amarelo. Agora, é lógico que essa questão polêmica aí do assédio, das apostas, mexe com a arbitragem. Mas nas 4 linhas tem que ir e apitar completamente livre e independente disso. O Salvio, e o VAR, né, a presença do VAR nas transmissões esportivas, acabou por criar, nesse ano, com essa questão se a figura do comentarista de arbitragem se tornou obsoleta ou não, né, a presença dela, inclusive culminando na sua saída do Grupo Globo, de outros árbitros. Eu sou daqueles que gostava de ouvir, né, para essa coisa da interpretação de um cartão. A tua avaliação, você acha que o VAR acabou mesmo com isso ou é uma coisa momentânea? Marcelo, eu acho que sim, né? Não consigo entender muito essa posição lá do Grupo Globo de dizer que foi o VAR. Eu discordo completamente. Inclusive, comentarista de arbitragem ou até central do apito foi criado em 2018, já tinha o VAR começou em 2016, né? Eu até acho que talvez tenha outros motivos, além de ser só por conta do VAR, né? Eu poderia dizer para você que no SBT não tinha comentarista de arbitragem. E aí teve um jogo com o VAR, um famoso jogo Palmeiras e River Plate, semifinal de Copa Libertadores, que comentaristas e narradores ficaram um pouco titubeados sem ter um especialista ali para dar a informação do que aconteceu e foram recorrer a um comentarista de arbitragem. Um jogo com VAR precisou. Você, né, Marcelo, colocou exatamente isso, e depois que eu fui fazer rádio, TV, com vocês lá na ESPN, eu aprendi bastante realmente o que é pauta quente, o que é pauta fria, o que é notícia, né? Isso é muito importante. E eu gosto de falar isso. Em 8 de julho de 2014, no Mineirão, não precisava de comentarista de arbitragem, no famoso 7-1. Uhum. Vou te falar que o árbitro mexicano Marco Rodrigues, que apitou aquele jogo, não dormiu de 7 para 8, porque era a maior escala dele para apitar um jogo.
semifinal de Copa do Mundo, uma seleção europeia contra a seleção sede, que é pentacampeão do mundo. Super tenso. E ele fala que foi o jogo mais fácil que ele apitou na vida dele. Então, o jogo de futebol, a pauta arbitragem, nem sempre vai ter. De todos esses jogos que eu apitei, talvez 500 jogos não tem pauta de arbitragem. Agora, é surpresa, é inédito. Você não sabe o que vai acontecer no domingo, amanhã. Você não sabe o que vai acontecer na quarta-feira à noite no jogo. O futebol ele vai te causar uma surpresa. Pode ser um lance decisivo, pode não ser um lance decisivo. Se acontecer o lance, vai precisar de um especialista. Muitos jogos, como esse do Mineirão, não precisou de comentarista de arbitragem. Mas inúmeros jogos precisa sim de um esclarecimento, e não estou querendo legislar em causa própria, falando como comentarista de arbitragem. A sociedade pede. Eu ando pela rua, eu gosto muito de ir na padaria, e as pessoas falam, pô, precisava ter um comentarista, ninguém sabia como que é aquele lance, como que ficou aquele lance, até com uma questão de dar opinião. Eu acho, e até a gente podemos ir na origem, né? Por que surgiu o comentarista de arbitragem? O Arnaldo César Coelho, estou falando na TV aberta na Rede Globo. Porque em um jogo Brasil e Chile, aconteceu uma falta dentro da pequena área, ninguém soube o que aconteceu, o Chile corretamente cobrou a falta na linha da pequena área, fez o gol contra o Brasil e ficou todo mundo criticando o árbitro. No dia seguinte chamaram o Arnaldo César Coelho para explicar, ou então o Armando Nogueira chamou o Arnaldo explicou que estava tudo de acordo com a regra, que o árbitro acertou, e aí viram que na transmissão deram informação errada e convidaram o Arnaldo para ser o comentarista da TV Globo, e aí surgiu o comentarista, vamos falar de forma contínua, é uma grande emissora de televisão. Então, assim, naquele jogo precisou. Vários jogos que eu trabalhei, Marcelo, não precisou do comentarista de arbitragem, vários, mas alguns jogos precisou sim do especialista de esclarecer, porque é inédito, você não sabe o que vai acontecer, é exclusivo. E não é só isso, Salve, agora eu vou legislar na causa dos comentaristas de arbitragem, porque tem isso, né, que talvez alguns lances, né, eles ficam muito claros com a presença do VAR. Inclusive, as mesas redondas de futebol que a gente assistia aos domingos, né, que ficavam horas discutindo se foi pênalti ou não, perderam um pouco o sentido, porque hoje, imediatamente, você já sabe. Não foi pênalti, foi pênalti. Porque são muitas imagens, né? Então, era a mesma coisa que a gente falar, não, então não precisa mais de mesa redonda no futebol, porque o VAR acabou com elas. Tá. Mas tem uma outra coisa, e eu acho que é importante dizer, que há muitas conversas, essas pequenas alterações e interpretações de regras, né? Vai ter uma Copa do Mundo, vai ter um campeonato, então a arbitragem se reúne para discutir. E os ex-árbitros, e você era um exemplo disso, eles estão atualizados, estão sabendo o que está acontecendo, vocês estudam, né? Conhecem a trajetória de determinado árbitro para apresentar antes de uma transmissão. Não, então, esse árbitro já fez isso, já fez aquilo, já apitou isso. E tem um lado também, e o Salvo já me ajudou em várias reportagens, para a gente saber o que aconteceu depois com o árbitro, se dormiu bem, se não dormiu, se saiu de camburão, se não saiu. E eu vou contar hoje, Salvo, aquele famoso caso do Corinthians e Boca Juniors na Libertadores de 2013. Eu esqueci o nome do Amarília, né? Amarília, Carlos Amarília. Carlos Amarília, colombiano, foi a maior roubalheira da história. E aí eu queria saber como foi. Ele conseguiu sair do hotel, onde ele jantou, aquela coisa toda. E o Salve me ajudou, porque ele tinha contatos, né? Ele falou, olha, se fechou no quarto, pediu não sei o quê, não saiu, só saiu de lá para o aeroporto, né? Então você trazia essa informação, isso era importante. Porque não era só discutir o VAR, né? Não era só isso. E é uma pena, porque, para mim, isso é informação também, informação da arbitragem. É assim que eu enxergo ainda, essa figura dos ex-árbitros trabalhando em transmissões esportivas, que, às vezes, são mais importantes que dois ex-jogadores, por exemplo, falando a mesma coisa, né, como comentarista. Né? Tem dois comentaristas ex-jogadores falando, um concordando com o outro. Né? E aí a gente está falando de alguém que trazia informação. E não é porque eu estou falando com você, esse é o meu pensamento aqui, porque eu adoro informação. Né? Às vezes as pessoas falam assim, não,
mas o ex-jogador entende mais que o jornalista que está ali. Talvez alguma parte de tática, sim, é bacana ter um ex-jogador, mas que o outro comentarista seja, por exemplo, um jornalista que foi atrás de informação, que sabe o que está acontecendo nos bastidores, que não tem problema de frequentar a casa de ex-jogador, jogador que é amigo de ex-jogador, fica com medo de falar, e o jornalista tem essa função. Aí ficava uma coisa bonita a transmissão. Um bom narrador, um ex-jogador, um comentarista / jornalista, e o vou chamar de comentarista de arbitragem, mas é o que traz a informação de arbitragem, assim que eu vejo. Então, assim, eu sei que essa sempre foi sua opinião como montagem de um elenco em uma transmissão, né? Como informação e querer trazer de tudo. É lógico que nós, por exemplo, ex-árbitros, né, Marcelo, a gente tem que tomar muito cuidado de não achar primeiro que a gente que está pitando o jogo, não. E o grande desafio para nós, comentaristas e ex-árbitros de futebol, é tentar trazer para o público, né, para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta, trazer para o público como aquela situação, quando eu vivi aquela situação, passei por aquilo, como que eu fiz para sair daquela situação? Qual a solução que eu encontrei no campo? Trazer a informação do campo, a nossa experiência de ter passado, né? Se simplesmente mostrar, o bandeirinha errou, não está impedido. Pô, talvez todo mundo ali está vendo, mas olha, ele errou o impedimento porque ele não conseguiu acompanhar a bola e ele está com um posicionamento irregular, ele está correndo frontal, ele tinha que correr lateral, ele ia chegar, opa, isso eu vivi, e aí eu estou trazendo essa informação. Simplesmente, não, errou bandeirinha, não está impedido, não precisa do comentarista de arbitragem, mas por que que ele errou, né? Ou por que que ele acertou? Olha, próximo dele, o ideal é ele dar 4 passos para trás e ficar fora do campo, que ele vai ampliar a visão dele e aí ele acertaria. Opa, e essa é a solução que deve ser encontrada. Se a gente não conseguir trazer o que a gente viveu em campo, também não vai valer a importância. Como você bem disse, nós estamos no mundo da arbitragem, participamos de fóruns internacionais constantemente, temos fóruns de arbitragem, debatemos situações que são complexas, que não são lances assim, muito objetivos e que as principais cabeças da arbitragem do mundo participam desses debates e também não chegam à conclusão em alguns lances e em questão da regra de futebol. Então, que isso realmente até o próprio árbitro, eu fui instrutor da FIFA e algumas vezes a FIFA chegou a tirar do material didático dos árbitros alguns lances porque ela estava reunida lá com 40, 45 instrutores para decidir sobre aquele lance e não chegaram com a conclusão, Marcelo. Várias vezes eu me deparei com isso, porque você tinha lá de 40, você tinha lá 12 que eram de uma posição contrária e você não chegava a nenhuma uniformidade de decisão. Então a FIFA optava em tirar aquele lance para não deixar aí para o material didático aos árbitros, porque realmente eram debates não conclusivos. Só vou saber que eu ia estourar o tempo com você, tem um monte de coisa no programa, mas 2 perguntas finais, e mais rápidas. Quando os amigos te convidam para uma pelada agora de final de semana, do churrasco, você pode jogar no time ou você tem que ser árbitro o tempo todo? Nunca! Vou jogar no time, jogo sempre. Quando eu fui árbitro de futebol eu não jogava, eles chamavam eu não jogava, porque eu tinha receio de participar de um jogo, me lesionar e não poder apitar no final de semana. Hoje disputo o campeonato e vou para cima do juizão quando ele marca pênalti contra o meu time, viu? Já foi expulso, Sálvio? Já fui expulso e o pessoal do meu time disse que os juízes me perseguem, porque geralmente eles gostam de sair de campo e mostrar cartão amarelo para mim, Marcelo. E você sabe que eu sou torcedor do Fulham, né? Sou torcedor do Fulham e hoje estou disputando um campeonato interno no clube, onde é alusivo aos times da Inglaterra. E aí meu time saiu no Aston Villa. Imagina quando eu vou jogar contra o Fulham, né? Eu chego com a minha camisa do Fulham lá para jogar, e aí depois que eu coloco minha camisa lá do Aston Villa. Mas esse ano, por exemplo, aqui o campeonato está bem pegado, nós estamos em 4º colocado, e no último jogo o juiz não me deu um cartão amarelo e eu não fiz nada, Marcelo. Com 1,84 você joga de centroavante, Sálvio? Não, depende. Eu jogo ali...
Segundo o treinador lá, ele gosta que eu seja o 1, do 4-1 que ele gosta de montar, entendeu? Ele gosta de me colocar ali na frente da zaga. Por isso que eu levo o cartão amarelo. Tá certo. Última pergunta, né? Eu perguntei no começo se você era bom de estatística, você tinha todos os números guardados. Eu queria o último número seu, né? Nesses, você me corrigiu, né? Falou que a carreira foi de 90 a 2011. Então foram 21 anos como árbitro, 893 partidas. Quantas dessas 893 partidas você deixou o estádio de Camburão, Salvio? Estatística. Não, estatística não, eu te falo o número exato. 7 eu saí de Camburão. 7 partidas. 7 jogos em 7 partidas. Eu tive a primeira, que eu fui batizada, mas eu tenho 7, porque eu poderia falar 8, né? No oitavo a gente estava lá e a torcida foi embora, o Camburão já ia entrar no Camburão. Aí, não tem mais necessidade, já foi todo mundo embora, né? Mas eu tenho comigo assim 7. O mais grave foi em Ribeirão Preto. Um Comercial e Matonense. Um jogo duro que eu apitei em Ribeirão Preto. E aí não teve como, viu? Foi embora e o Camburão vai me deixar lá na Anguera, lá só já pegando a estrada para vir para São Paulo. Nem me levou até ali. O carro da federação foi embora e nós entramos de Camburão e fomos lá de Camburão. Se não entra de Camburão, não vai embora de Camburão, Marcelo, não é batizado, não é árbitro de futebol. Você nunca precisou sair de Camburão, porque nunca apitou um jogo, Marcelo. Mas, já passei medo, viu? Uma vez no estádio da Ponte Preta, e era muito engraçado. Eu estava cobrindo pela ESPN um clássico, né? Guarani Ponte Preta. Foi um desses clássicos com muita tensão. Aí, de repente, aparecem uns torcedores da Ponte Preta me cercando ali e xingando o Neto. Eu falei, mas o Neto é da Bandeirantes, não tem nada a ver com isso. Mas tinha um clima meio tenso, assim, né? Os caras gritando, xingando, tal. Você falou, opa, o que vai acontecer aqui? Mas depois, né? Aí aparece um policial ali e tal, dispersa. E isso era no caminho da tribuna para o vestiário, era um negocinho desse tamanho. Tem momentos que, né, a gente não tem nada a ver com a história, mas de repente você está ali no centro das atenções do ódio do torcedor. Um dos 7 Camburões meu é esse aí, exatamente saindo ali por trás, que não era fácil, no Moisés Lucarelli, por onde a gente saía, o Camburão parou, e eu tenho um caso ali que a gente falou que não precisava de Camburão nem nada, e aí estamos no carro da federação, exatamente ali, e quando o carro da federação vai sair, um torcedor abre a porta do carro e entra no carro, e fica lá dentro do carro com a gente e volta tudo cercado de torcida, Marcelo. Ali realmente sempre foi difícil de sair. Não é fácil. Salve, ficaríamos horas aqui, mas eu tenho o resto do programa para apresentar. Então, olha, a qualquer momento a gente chama o Salve de novo para conversar aqui com a gente. Salve, super obrigado. Prazer enorme conversar com você depois de tanto tempo e conhecendo coisas novas da sua vida, que isso é o mais legal. Muito obrigado, viu? Marcelo, eu que agradeço. Obrigado você pelo convite, sempre um bom papo, muito bacana, e você fazer recordar de coisas assim que me emocionam também. Espero ter trazido bastante informações aí para o seu público. Um abração. Um abraço, bom final de semana. E nessa entrevista com o Salve, a gente falou tanto de VAR, o VAR para cá, o VAR para lá. Né? O que é VAR, gente? Vocês já se perguntaram o que significa a sigla VAR? Né? V deve ser vídeo, A, arbitragem, R, regra. Será que é isso? Vídeo de arbitragem das regras. Será? Não. VAR é uma sigla em inglês. Vamos começar por aí. Então, por que chamamos de VAR? Nós não traduzimos o nome, ficou VAR para o mundo inteiro. É Video Assistant Referee. Né? Referee é árbitro em inglês. Video Assistant Referee. Então, seria o vídeo auxiliar de arbitragem. Então, VAR significa Video Assistant Referee. Então, tá, agora você já sabe porque nós chamamos de VAR. Então, chama o VAR, a gente está fazendo a sigla em inglês, certo? E já que a gente está falando de sigla em inglês, o que significa a sigla, né, daquela marca de frango frito, KFC?
A gente chama de KFC para cá, KFC para lá. Você sabe o que quer dizer KFC? Alguns sabem, mas tem gente que não sabe. E aí, o vídeo que eu selecionei essa semana das nossas redes sociais, que está lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, explica a origem da sigla KFC e quem é aquele homem que aparece na logomarca do KFC. Eu conto essa história e nós vamos rodar esse vídeo, então, que eu fiz essa semana. Vamos ver? KFC significa Kentucky Fried Chicken. E esse aqui é o Coronel Sanders, fundador da rede de frango frito. Em 1930, aos 40 anos, Harlan David Sanders começou a cozinhar para os viajantes que paravam no posto de gasolina que ele administrava no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Sua receita secreta de frango frito, que leva 11 temperos, fez tanto sucesso que ele teve que abrir um restaurante no próprio posto. O lugar ficou tão popular que o governador deu a Sanders, em 1935, o título de coronel pela sua contribuição à culinária local. Em 64, já com 600 lojas franqueadas, ele vendeu a marca por $2 milhões a um grupo de investidores, mas continuou como embaixador da marca. Sanders morreu em 1980, aos 90 anos. Então tá aí o convite também para você acompanhar o Guia dos Curiosos nas redes sociais. Como eu disse, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Esse programa que a gente faz, o Olá Curiosos, está também no Spotify e no Deezer. Você pode baixar, você fala, não, eu não quero ficar vendo aqueles caras, eu só quero ficar ouvindo, porque para mim é mais fácil. Então você pode ouvir também no Spotify e no SoundCloud. Tá aí, ó, Deezer, Spotify e SoundCloud. Tem o Olá Curiosos, que também é publicado sábado às 10 da manhã, para você ouvir quando quiser. Tem toda a coleção está lá guardada. Você entra, não precisa pagar para entrar nessas contas, é só colocar, você pode procurar no seu computador, no seu smartphone, baixar e ouvir. E nas redes sociais, como eu disse, a gente sempre está publicando coisas diferentes, e tem o site do Guia dos Curiosos para você sempre consultar, né? Sempre peço, vou fazer um trabalho de escola, tem que fazer alguma coisa diferente, dá uma consultadinha antes de entregar o trabalho no site do Guia dos Curiosos, para ver se você encontra coisas legais, de repente tem a cereja do bolo da sua pesquisa, do seu trabalho, combinado? Agora eu vou chamar o Gilmar Lopes. O WhatsApp do Gilmar, eu já vi a loucura que é as mensagens que ele recebe. As pessoas vão, nossa, Gilmar, isso é verdade, isso não é? Às vezes a gente recebe aqui pelo e-mail do programa, né? O olacuriosos@guiadoscuriosos.com.br. Falo, por favor, pode pedir para o Gilmar conferir isso aqui? Isso é verdade ou não é? Eu queria, em vez de chamar o VAR, chamo o Gilmar, né? E o Gilmar fica recebendo isso o dia inteiro. As notificações do WhatsApp dele, gente, nossa, é uma loucura. Aí ele pega alguns temas, investiga, e agora, essa temporada do Gilmar está sensacional, porque ele mostra o que ele fez para descobrir se a notícia é verdadeira, né? Se a informação ali é verdadeira ou farsa. E é sensacional, porque antes o Gilmar vinha e só falava assim, é verdade, não é, babá. Agora não, ele vai mostrando para você aprender a fazer igual. Ó, eu peguei a foto, fiz isso, eu peguei a informação, fiz isso, descobri isso. Ele vai mostrando passo a passo, isso tá excelente. Então vamos lá. Gilmar Lopes, qual é o assunto da semana? Verdadeiro ou farsa? É verdade que um piloto russo conseguiu pousar num porta-aviões com um caça de pé? Pois é, esse vídeo apareceu há poucos dias nas redes sociais e já teve milhões de visualizações. Ele mostra aí a supremacia, a grande habilidade dos pilotos russos ao pousar ali com um caça em pé num porta-aviões. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Oh, só tem farsa nesse quadro, hein?
Essa cena foi tirada de um jogo que simula voos com aeronaves. Procurando lá no TikTok, eu acabei descobrindo que quem postou primeiro esse vídeo foi um usuário chamado MasterAMR. Ele postou no dia 21 de maio de 2023, tanto no TikTok como no YouTube e também na sua conta do Instagram. No TikTok, MasterAMR conseguiu 290 mil curtidas em seu vídeo, somando com outras 340 mil curtidas lá no Instagram e mais outras 4 mil no YouTube. O cara fez um enorme sucesso, viu? Mas ele deixou claro lá que se tratava de uma simulação. Mesmo assim, um monte de gente compartilhou como se fosse real. Eu dei uma olhada no canal dele e vi que toda vez que ele postava um vídeo lá sobre aeronaves, ele colocava uma sigla DCS. Aí eu procurando no Google, logo o primeiro resultado é Digital Combat Simulation World, que é um jogo de simulação de voo desenvolvido pela Eagle Dynamics. No caso desse avião mostrado no simulador, trata-se do Su-27 Flanker, que o site lá vende a $14 para quem quiser jogar usando esse avião. O caça real teve o seu primeiro voo em 1977, mas foi só em 1982 que ele começou a ser produzido em escala, né? E 2 anos depois, em 1984, é que ele entrou para as Forças Armadas Russas. Ao todo foram produzidas 680 unidades desse grande caça russo. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo que mostra um piloto aí bastante habilidoso pousando em um porta-aviões com um avião em pé é farsa. Tudo não passou de uma cena tirada de um simulador de jogo, esses de videogame aí, que você pode jogar por $14,99. É, mais barato do que pilotar um avião de verdade, né? E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. Bom, eu vou falar só, depois dessa explicação aeronáutica, eu vou falar um pouquinho de livros, né? Tem essa coleção da Panda Books, eu vou apresentar aqui o 12º título, que é A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, um clássico da literatura brasileira. Vou fazer direitinho assim, está aqui, ó, Bernardo Guimarães. Tem um videozinho, né, um pequeno trailerzinho do interior do livro, que é legal que vocês conheçam, porque é uma série dedicada ao público jovem, né, que tem medo dos clássicos. Está tão divertido para ler, mas os adultos também vão adorar. Eu vou fazer assim, vamos rodar eles chamam de book trailer, né? Book trailer, que mostra um pouquinho dessa história do escravizado. Depois eu quero contar uma historinha para vocês. Vamos rodar? A história é o seguinte, né? Todo mundo vai lembrar, eu imagino que todo mundo se lembre, pelo menos quem é da minha geração, da geração que veio depois, ou antes, né? Que A Escrava Isaura virou uma novela de sucesso na Rede Globo, com a Lucélia Santos, Rubens de Falco, e essa novela foi, eu acho que é uma das, não sei se é a mais vendida para o exterior, mas é uma das mais vendidas para o exterior. E ela fez muito sucesso na China. A Lucélia Santos virou um ícone na China por causa da novela, que passou lá. Isso a gente está falando da década dos anos 1970 ali. E aí a Lucélia Santos virou um ícone, ela parada na rua. E quando eu fui cobrir os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, eu estava com essa história na cabeça. A gente sempre lembra dessa história, né? Todo mundo fala assim que a China parou no último capítulo de Escrava Isaura. E aí, quando eu fui para Pequim, eu falei, será que essa história é verdade ou não é? E aí falei, bom, eu vou fazer uma reportagem sobre isso. O que eu fiz? Peguei uma foto da Lucélia Santos
caracterizada do personagem Escravizaura, né? Fiz uma ampliação, era uma ampliação grande, e eu fui para o principal parque ali de Pequim para entrevistar as pessoas de diferentes faixas etárias. Então eu mostrava a foto, a gente estava com um tradutor junto ali, um intérprete, e ele mostrava a foto, né, fazendo a matéria, e ele falava assim, olha, ele quer saber se você sabe quem é esse personagem. E ele chamou ela de Isola, não era Isaura, era Isola, e foi impressionante. Eu diria assim, 2/3 das pessoas entrevistadas conhecia a personagem, lembrava da novela, contava detalhes. Foi uma matéria bem bacana que eu fiz ali para a ESPN Brasil. E aí eu falei, bom, é verdade. Então essa história de que a Escravizaura foi um personagem importante. A própria Lucélia Santos, em entrevistas, disse que ela foi inúmeras vezes para a China, recebeu convites para receber prêmios, para participar de programas, que ela deve ter ido umas 12 vezes para a China. Tamanha foi a repercussão de Escravizaura. Então, eu estou falando tudo isso para dizer do clássico que é esse livro aqui. Eu mostrei o interior agora nesse book trailer, e falar que esse livro estará sendo lançado, ele vai chegar, ele está chegando, já está no site da Panda Books, está chegando nas livrarias, mas ele estará agora, essa semana que entra, na Feira do Livro do Estádio do Pacaembu, que começa dia 7 agora e vai até o dia 11, é de quarta a domingo. É uma feira de rua, então ela acontece na Praça Charles Miller, tem lá as tendas das editoras, são 144 editoras participando, tem uma grande programação de palestras, tardes e noites de autógrafos, tem muita gente legal vindo conversar com o público. A gente espera que o tempo ajude, né, que não chova, faça pelo menos, né, um dia de muito frio, porque é tão gostoso ficar andando ali pelas tendas das editoras, acompanhando a programação, conhecendo autores, porque além dos autores que vão ficar conversando ali com o público, né, tem os auditórios, os espaços de palestras, os autores ficam andando também, vendo as novidades, se esbarra em um, esbarra outro, pede uma selfie, pede um autógrafo, é muito legal. Eu estarei em 2 momentos na Feira do Livro do Pacaembu. No dia 8, que é quinta-feira, que é o feriado de Corpus Christi, eu estarei às 14h no stand da Folha, né, da Folhinha. Vou ser sabatinado lá pela jornalista Marcela Franco. Então, vou participar de um evento e depois autografarei, tirarei fotos, conversarei com os leitores. Então, no dia 8, às 14h. Tá? Então, já anotou? Essa quinta agora. E no dia 10, que é sábado que vem, quando eu estarei fazendo o programa aqui de manhã com vocês, no período da tarde, vou autografar os livros, todos, né? Se você tiver um na sua casa, quiser levar, e as novidades, né? Vou lá autografar o Esquadrão Curioso, que nem maré vai ser de ponta cabeça aqui. Então tem o Esquadrão Curioso, Que Nem Maré, o Guia dos Curiosos, edição fora de série, toda a coleção Guia dos Curiosos, tudo aqui, ó. Tem mais um monte aqui, mas não vou ficar mostrando todos, mas todos os meus livros, os que você tem, os que você quer ter, eles estarão no stand da Panda Books. Panda Books participando pela segunda vez da feira. Então, no sábado, dia 10, vou estar lá das 3 às 5, no stand da Panda Books, está bonitinho. Panda Books está preparando também um totem instagramável ali, tem muita coisa bacana. E não é só Panda Books, vai lá ver todas as editoras, de repente tem coisas que, uma outra que você gosta, quer dar de presente. O importante é a gente fazer com que as crianças, você, né, goste de ler, continue lendo, se apaixone de novo pela leitura, e feiras como essa têm um ambiente tão bacana que é importante que você vá. Então, espero você, ou dia 8 às 14h, ou dia 10 às 15h. Dia 8 no stand da Folha de São Paulo, do jornal, e no dia 10, no sábado, das 15 às 17,
no da Panda Books. Nos outros dias eu estou dando uma circulada por lá, mas não sei que horário. Esses eu posso garantir que eu estarei lá. Então, todo mundo convidado. Agora vamos convidar o Guilherme Domenichelli para participar do nosso programa, bater um papo com a gente, sempre com curiosidades do mundo animal. Guilherme! Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bom. Guilherme, Ótimo. outro dia, né, vendo aqueles memes na internet, vi uma pergunta que, quando bati o olho, eu falei, vou fazer essa pergunta para o Guilherme, porque é aquelas perguntas curiosas que passam e às vezes a gente não fala, opa, peraí, eu não pensei nisso. Uma pessoa ali perguntava se os gatos ficam se lambendo o dia inteiro, né? Que é o tal do banho de gato. Muita gente faz também, né? São banheiros rápidos. Aquele banho mais ou menos. Se os gatos ficam se lambendo o dia inteiro, por que a língua do gato não seca? Vamos lá. Realmente, a maioria dos felinos selvagens e os domésticos não gostam muito de água. Eles não são muito bons de banho, assim como os cachorros, né? Se for comparar. Com raras exceções. A onça-pintada é uma grande nadadora, os tigres também, mas leões, guepardos, a maioria não gosta muito, não. E para se manter limpo, eles são muito limpos, né? Eles se mantêm os pelos bem limpinhos. Como é que é? Com a língua. Então, eles lambem bastante os pelos e vão escovando, vamos dizer assim, os pelos. Por quê? Na língua dos felinos, a língua dos felinos, elas têm muitas papilas. E essas papilas, como se fossem pontinhas de pele, né? Ali na superfície da língua. Eles vão lambendo e tirando os pelos mortos, se escovando, vamos dizer assim. É muito, muito bacana isso. Serve para isso mesmo, para eles se lamberem, né, e ficarem bem limpinhos, e serve também quando eles caçam. Os gatos domésticos não caçam mais, né, só a raçãozinha ali, beleza. Mas se um leão for bater uma presa, para tirar os pelos, ou se for uma ave tirar as penas, passa a língua, essa língua mais áspera, que tem essas papilas, para retirar os pelos e poder engolir a presa depois. E eles usam também para se limpar, para o famoso banho de gato. Então, não é que a língua fica seca, né? É que ela já é um pouco mais áspera. Isso. E está molhada pela saliva dentro da boca, enfim. Não é... Esse pessoal fica inventando meme, né? Sem ter o conhecimento que o Guilherme tem. Agora, esse negócio, Guilherme, que os felinos... E aqui em casa tem um filho adolescente que é felino, eu nem sabia. Se bem, assim, demora para tomar banho, mas quando eu tomo também não sai do chuveiro, né? Bom, essa questão do ficar limpando o tempo todo, não fica engolindo pelo toda hora, não é um negócio meio complicado também? Eles podem engolir um pouco de pelo, né? Isso é inevitável, e por isso que tem as bolas de pelos que a gente chama, né? Que eles às vezes regurgitam, ou seja, vomitam essa bolinha de pelos, ou defecam, ou saem nas fezes. Então, eventualmente, lambendo os pelos, deixando penteados bem limpinhos, eles engolem alguns. Isso vai ficando no estômago, forma uma bolinha de pelo, né? Um aglomerado de pelos que eles regurgitam ou vai eliminar nas fezes. Então, isso é comum nos gatos. Acontece também com outros animais, mas é muito mais comum com os gatos. Agora, se ficar uma bola muito densa, muito grande de pelos, pode obstruir o intestino, tal, aí tem que ser analisado por um veterinário. Mas geralmente isso é comum e eles vão regurgitar ou defecar esse excesso de pelos que eles engoliram. E é automático, assim, chega num determinado ponto, ele vomita a bola de pelo e tudo bem, sai andando como se nada acontecesse. Exatamente, é igual a gente espirrando, vamos dizer. Então ele regurgita tal e vai embora, não tem problema nenhum. Até no desenho do Gato de Botas mostra uma hora ele fazendo isso, né? Não lembro qual dos desenhos, Shrek, não lembro, mas é muito bacana, é algo comum nos felinos. E só entre felinos ou tem algum outro tipo de animal que passa por isso também? Outra espécie? Tem alguma coisa parecida? Tem sim, Marcelo. Muitas vezes cavalos e bois fazem isso, mas daí não é para se limpar, não é para escovar os pelos como os felinos fazem. Eles fazem isso às vezes por carência de sal. Pode ver que em pastagens de bois e tal, tem o coxo lá que o fazendeiro coloca com sal, é importante para esses animais.
Se tiver essa carência de sal, eles começam a lamber uns aos outros por causa do suor, que a gente elimina, né? Os mamíferos eliminam no suor os sais minerais e tal, é mais salgadinho. Não precisa ninguém em casa ficar se lambendo para ver se é salgado. Eu falo para os meus alunos, tem sais minerais, não vai lamber o amigo para saber, mas é mais salgado. E se esses animais começam a lamber muito o outro, por causa dessa carência de sal, começam a engolir pelos também, e acaba formando essas bolas de pelos. Só que cavalo, boi não consegue regurgitar. Só vai ser observado isso depois que o animal morrer tal, e achar aquelas pelotas de pelos que estão ali no estômago do bicho. Deixa eu aproveitar, né, fugir um pouquinho do tema, porque foi uma coisa que a gente já falou muito tempo atrás, né, Guilherme? Você trabalhava ainda no Zoológico de São Paulo, que muitos animais morrem, né? Morrem, e quando vão fazer autópsia, descobrem que eles têm coisas absurdas dentro do estômago, né? Acho que você me contou uma vez que abriram não sei que bicho, tinha mais palitinho de sorvete do que outra coisa. Então, a maioria dos animais não consegue fazer isso que os gatos fazem com os pelos. Eles comem e aí o negócio vai ficando lá. Tampinha, palito de sorvete, o que vier. Se ele não conseguir defecar e sair nas fezes, pode acumular no estômago, pode matar o animal, lógico. Eu lembro isso, não sei se foi o bicho que eu te contei na época, né, do zoológico, mas palito de sorvete com os pinguins. Eu lembro que tinha um pinguim que morreu, tinha vários palitos de sorvete. Em uma época, eu não sei se hoje também mas tinha uns palitos, né, o cabinho lá do picolé, que era de plástico, a gente emendava no outro para formar umas casinhas e tal. E aí eu lembro que na época, na autópsia, lá na necrópsia, né, que a gente fala do pinguim, tinha vários desses palitinhos de plástico e tinha um anzol até. E o anzol provavelmente foi no oceano, quando esse pinguim veio resgatado, que chega debilitado, e ele comeu um peixe que era a isca do anzol e acabou indo para o estômago, né? Digeriu o peixe e ficou um anzol lá. Então acontece isso mesmo. A natureza é muito poluída por causa do ser humano. Muito legal. Então essa foi a conversa dessa semana com o biólogo Guilherme Domenichelli. E eu estou aqui, Guilherme, com os gigantes do passado, mas a versão cards. Ah, que legal! Né? O pessoal que está comprando, adquirindo esses cards, estão elogiando bastante. O pessoal gostando muito. O que a gente faz com esses cards? Ele lembra muito, para o pessoal ter uma noção, do Super Trunfo, né? Que eu jogava desde pequeno, eu acho que existe ainda. Então, são animais do passado, como o próprio livro diz, e animais do presente. Esses animais do presente, por exemplo, a anta, que dá para ver que você mostrou, o tatu e tal, eles conviveram com esses gigantes do passado. Não com dinossauros, pessoal, mas com os grandes mamíferos que tinham no Brasil. São só de bichos brasileiros. Então, tatu gigante, as preguiças, tigre dente de sabre, mastodontes, junto com onça pintada, anta, macaco-aranha. Então, os cards tem as características desses animais e a gente vai jogando e o mais legal, aprendendo, né, sobre eles, assim. Quem é o mais forte, quem é o maior, cada característica tem um peso na carta ali para o jogo. Muito legal. E a gente aproveita para deixar aqui no link do nosso programa a melhor maneira de comprar os cards. Tem o livro, né, que eu mostro sempre. Tem os cards também, Gigantes do Passado, do Guilherme Domenichelli e do Ariel Milani Martini. Guilherme, muito obrigado. Valeu. Semana que vem, mais assuntos para a gente conversar sobre o reino animal, tá bom? Um abraço. Legal, Marcelo. Um abraço para todos. Tchau, tchau. E agora vamos fechar o programa com o professor Fábio Dias, autor do livro Dingo, a Alma do Negócio, que vai ter lá na Feira do Livro também. Os fãs do professor Fábio vão encontrar no estande da Panda Books. Aliás, vão encontrar os livros do Guilherme, estão lá, da Panda Books, e aqui do professor Fábio Dias também. É uma boa oportunidade. Você que é fã dos dois, vai encontrar. Eles não vão estar autografando, né? O professor Fábio até mora em Londrina, é mais longe. Mas vamos ver se eu convenço o Guilherme a dar uma passadinha lá na feira também para autografar. Então nós vamos fechar o programa de hoje com o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Hoje é o 4º e último episódio da série que ele bolou, que são os comerciais da Turma da Mônica para os produtos da Sika. Então vamos ver com qual nós vamos encerrar. E, aliás, se você perdeu a série, ela é muito bacana. Os 3 anteriores estão todos guardados aqui aqui eu digo porque eu estou imaginando que a gente está no YouTube, né? Mas no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Então estão todos os programas, desde o primeiro, esse é o 135, desde o primeiro
tem tudo o que a gente já fez. Programas inteiros e programas divididos por colaboradores também, que você vai encontrar em playlists. E também alguns vídeos que a gente faz para o Instagram, para o TikTok, estão nos Shots. Então é isso, tem bastante coisa, são quase, eu acho que já passamos para passar 2.000 vídeos lá publicados. Então vamos lá, professor Fábio Dias e o último episódio dessa série, Turma da Mônica, Produto Sica. Clube do Jingle. Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. E hoje o Fábio vai terminar a minissérie que nós começamos há 3 semanas, já um mês, quase. Exatamente um mês, né? É isso? 4 semanas. Né? É quase um mês, né? Nós começamos uma série em homenagem aos 60 anos da Mônica, do personagem Mônica, do Maurício de Souza, e o jeito criativo de fazer foi contar um pouco da história da Mônica nos comerciais da Sica. Né? A Sica, vou contar mais uma vez, tem sempre gente nova chegando, né, acompanhando, é a sigla de Companhia Industrial de Conservas Alimentícias, indústria que surgiu em 1941 em Jundiaí, São Paulo, e que começou esse casamento com a Turma da Mônica em 1969. Um ano antes, o Maurício tinha feito uma tirinha, o Fábio já contou aqui, uma tirinha que fazia uma piada, né, como existia o extrato de tomate elefante, e não era um elefante qualquer. O Cebolinha, a Mônica fazem uma piada, né, falando assim, ô Mônica, eu acho que não foi esse elefante que a sua mãe pediu, não, ela pediu massa de tomate, e por causa dessa tirinha aconteceu esse casamento publicitário entre a Turma da Mônica e a Sica. Isso o Fábio já explicou direitinho. E hoje, no último episódio, você vai falar de um produto que nem existe mais, né? Um produto ali que apareceu, virou jingle, virou comercial, e conta a história, Fábio. Pois é, o molho de maionese rosé, ou simplesmente o molho rosé, que a gente conhece hoje. E foi lançado em 1979, e eu acho que por causa do nome rosé, alguém achou que tinha alguma ligação com a França. E fez o comercial todo calcado numa paródia da música C'est si bon, que é um sucesso da canção francesa. Mas, a rigor, o molho rosé não tem absolutamente nada a ver com a França, né? Aliás, vários países solicitam, né, o mérito da criação do molho rosé, a Argentina, os Estados Unidos, a Inglaterra, sem que, né, não tenha se concretizado, não é esse país, não tem uma definição a respeito disso. Talvez uma outra explicação de terem utilizado uma música francesa seja que eles usam molho de maionese rosé. A maionese, sim, né, tem uma origem aceita como francesa, né? Historicamente, inclusive, é descrito isso. Mas o molho rosé, em tese, não tem nada. E aí usaram o C'est si bon, né? A tradução pela letra de é tão bom, e colocaram o Cebolinha e a Mônica ali cantando como se fosse uma apresentação num palco, né? Uma versão de C'est si bon, apresentando justamente o molho rosé. Tem dados técnicos desse comercial, de autoria, quem fez a voz da Mônica Cebolinha, tem informações? Eu tinha levantado uma informação, mas depois eu acabei não confirmando, então eu fico assim, meio de afirmar um crédito que talvez não seja real, né? Eu só tenho a confirmação que ele foi produzido pela Sonotec, que era uma grande produtora de áudio, mas eu não consigo dizer com certeza quem fez essa paródia, quem fez a letra, né, do comercial. Bom, e só para a gente resgatar, então, os episódios anteriores, a Sica, né, com a Turma da Mônica, se valeu muito dessas paródias, porque você já trouxe aqui a paródia do banho de lua, né, no episódio 2, você falou no episódio da semana passada da brincadeira com o elefante incomoda muita gente, que é uma música popular, né? Tinha essa pegada, né? Tinha, e talvez a aposta, ao invés de você, no pensamento da agência, do pessoal de criação, ao invés de você usar um jingle inédito, apostar numa música já conhecida, simplesmente modificando a letra, fazendo a paródia mesmo, né? E talvez julgassem pelo tipo de produto e pelo público a ser atingido, fosse mais fácil assimilar, fosse mais fácil a fixação da marca a partir desse recurso, que, aliás, grandes anunciantes também seguiram por esse caminho.
Se a gente for ver, por exemplo, nos anos 80, logo na sequência, eu nem escolhi para trazer nessa nossa série aqui, porque não é exatamente um jingle, é mais uma trilha. Um comercial de 81, que estava na moda, aqueles filmes Fama, depois teve aquela novela Baila Comigo, que tinha aquele lance do pessoal dançando e tal, né? Que depois acabou virando aeróbica e tal. O Cebolinha, a Mônica e o Cascão fazendo, né, passos de dança ao som, assim, não chegava a ser, a gente não pode dizer que é um plágio, que não era, mas claramente inspirado, assim, em Baila Comigo, da Rita Lee, e assim, você percebe, assim, pitadas de outras músicas de sucesso nessa mesma pegada. Então, acredito que sejam apostas que fazem, assim, o público se identificar com o caráter musical e aí consegue fixar com mais facilidade o produto. Muito bom. Então a gente vai ouvir o jingle do molho de maionese rosé da Sica, de 1979, terminando essa série que nós começamos no programa número 132. Quem quiser assistir aos 3 episódios anteriores, pode entrar no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, entrar na playlist do Clube do Jingle e vai encontrar os 3 anteriores. E na semana que vem, aí é coisa nova, né? Vamos ver o que o Fábio vai aprontar, mas é coisa nova e a gente encerra a série hoje. Super ideia, super sacada. Fábio, muito obrigado. Bom final de semana para você e a gente vai assistir o comercial agora. Obrigado, viu? Obrigado, Marcelo. Para você também. Tchau, tchau. C'est bom, maionese rosé, é a novidade da Sica. Pro seu sanduíche é tão bom. Maionese rosé, na salada é gostosa, na carne é um chique. Maionese rosé Sica. Vai bem em cima de tudo. E chegamos ao final de mais um Olá, Curiosos. Esse foi o número 135. Espero você... Não, mas eu vou fazer o convite de novo a semana que vem, mas espero que vocês arrumem um tempinho para dar uma passada na Feira do Livro do Estádio do Pacaembu. Melhor ainda se a gente se encontrar lá. Então, muito obrigado pela audiência. Não vá embora sem deixar o seu joinha, se você curtiu o programa, deixar o seu comentário também, o que você gostou mais, o que está faltando, o que a gente pode fazer para melhorar. Dicas de entrevistados também são sempre muito bem-vindas. Faça isso, né? Vamos tornar esse programa bem colaborativo e o mais importante é que você nos ajude a engajar a audiência. Como? Com a curtida, com o compartilhamento, com o comentário. Tudo isso faz com que o algoritmo fale, opa, acho que tem mais gente querendo conhecer esse programa. E aí, mais gente virá. Muito obrigado, até sábado que vem. Tchau!